Momento de meditação, minutos eternos. Hoje vamos falar sobre Neemias, isso mesmo, a história de Neemias, e observar alguns pontos importantes e tem a ver com o nosso dia de hoje com respeito à igreja de Deus. Bom, primeira coisa a gente tem que pensar assim, quem era Neemias? Lá disse Neemias era o copeiro do rei. O copeiro do rei é aquele que protege o rei, que livra o rei de ser morto, que ao mesmo tempo de proteger, se arriscar, né, porque ele tem que degustar, né, do alimento do rei. Então é um grande risco, né, perigo de vida ele tem, mas ao mesmo tempo ele tem um privilégio. Ele desfruta de todos os manjares, né, todas as bebidas, comidas, as delícias do rei, até antes mesmo do rei, imagine só. Pois bem, então Neemias era um homem que era o copeiro do rei, mas que Deus usou ele grandemente. O que Deus viu em Neemias, né? Quem tinha em Neemias? Porque o que Neemias, mais adiante, vamos falar, fez, parecia que Neemias era um arquiteto, um engenheiro, né? Um administrador, um capitão, porque ele teve muitas habilidades, né? E sabedoria para botar em prática o que Deus tinha colocado no coração dele. Deus tem um propósito eterno com o homem. E ele não manda anjos trabalhar nesse propósito, ele manda o próprio homem. Mas para isso ele precisa encontrar corações sensíveis, para ele compartilhar o seu sentimento, sua carga, e essa pessoa poder, junto com ele, ela desenvolver essa carga e esse trabalho, né? Esse serviço, essa missão. Então Deus coloca um sentimento em Neemias, Neemias começa a ter sentimento pela casa de Deus, pelo povo de Deus, pela cidade de Deus, e daí em diante Neemias começa a orar e buscar, né? Buscar de Deus essa restauração e resolução de tudo que tinha estava acontecendo com o povo de Deus. Nisso o Neemias vai até o rei percebe, ele está triste, né? E detalhe também, ninguém poderia ficar na presença do rei triste, só se fosse o caso de doença. Por que doença? Porque o rei não era soberano sobre a doença. O restante não, ele tinha poder, autoridade e riqueza para suprir qualquer pessoa. Então se alguém ficasse triste na presença dele, morreria, e principalmente um copeiro ali próximo. E o rei percebeu a tristeza do coração, né, do semblante de Neemias, e falou para ele porque está assim, né? E ele vai e revela, né? Como não estaria desse jeito se a casa dos meus pais, a cidade dos meus pais, né, o povo lá dele estava sendo arruinado, sendo destruído, né, tudo mais. Aí o rei não tinha muita confiança em Neemias, né, porque ele era o homem que protegia ele e gostava muito de Neemias. Pediu, ele falou para ele, pedisse algo para ele. Ele pediu e fosse lá para poder restaurar a cidade, resolver essas situações. E ele liberou, não só liberou, mas liberou até coisas para poder construir lá aquilo que estava destruído. Chegando lá, Neemias muito calado, muito comedido, foi muito sábio. Ele não participou com ninguém. O que ele foi fazer lá, olha os pensamentos dele, olha a estratégia dele, ele em silêncio, né, na dele lá, foi e fez uma supervisão geral de tudo, tudo. Então Neemias primeiramente fez uma supervisão antes de aplicar qualquer coisa, de praticar qualquer coisa. Ele fez uma sondagem para ver realmente qual era o estado da situação toda e poder desenvolver uma estratégia para poder restaurar a cidade e tudo mais. Então ele percebeu uma coisa, havia uma destruição, havia muita coisa que estava destruída, né, precisava ser construído, né, reedificado, né? E também ele percebeu que havia inimigos, né, inimigos de Deus, inimigos da obra de Deus, inimigo do povo de Deus, da cidade de Deus. E como ele combateu esses inimigos? Com arma de defesa. Então ele tinha uma ferramenta, era arma de defesa para combater, né, se defender desses inimigos, mas ao mesmo tempo ele tinha ferramentas de trabalho, que ele também combateu o inimigo trabalhando, porque a obra não pode parar. Porque quando você constrói a obra, edifica a obra, você constrói fortaleza, você vai se protegendo, né? E a coisa vai construindo, você vai se tornando mais forte. Então, ao mesmo tempo, ele estava construindo e estava se fortalecendo, ele estava se defendendo. Então, assim, a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode nunca parar. Mas detalhe, nós temos que detectar quais são os inimigos da obra de Deus, porque esses inimigos ele destrói o povo de Deus, a casa de Deus, o propósito de Deus, sabe? E onde está esse inimigo? Aí vem a pergunta muito importante: onde estão esses inimigos? Dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, entre nós e ao nosso derredor.
Há um cativeiro em nós, há um corpo de pecado, né? Há um pecado dentro de nós, um corpo estragado que tenazmente todo dia me assedia a ir contra a vontade de Deus, a fazer a minha própria vontade. E ao meu redor existem pessoas que também esse cativeiro, né? Esse pecado, que o cativeiro do irmão, o pecado do irmão me ofende a Deus muitas vezes, porque a mente muitas vezes aquilo que é do nosso interesse, não do interesse de Deus. Então no fundo há um egoísmo, né? Uma debilidade, um pecado na gente, e se a gente não cuidar, a gente está destruindo aquilo que a gente quer construir. Paulo diz isso em Romanos 7, né? Fala muito sobre isso. Então nós precisamos, assim, Neemias, nos dias atuais, detectar quais são esses inimigos da obra e usar armas de defesa contra esse inimigo. E a obra não pode parar. E existe um projeto, uma planta já estabelecida por Deus. Onde é que está isso? Está lá em Efésios 4, né? De 1 a 16. Que lá fala do chamado, da vocação, do coração que a gente tem que ter para umas pessoas de humildade, mansidão, né? Da unidade, e há um só Deus, um só batismo, um só Senhor, e age por meio de todos, né? Ou seja, é dele, por meio dele, para ele, é nele que tudo se processa, né? Ele separou homens, né? Ele primeiro disse, e Jesus levou cativo o cativeiro, ou seja, Jesus nos resgatou, nos salvou, nos levou para ele, mas ainda nesse corpo de cativeiro. Um dia esse corpo vai ser desfeito, vai ser queimado, né? Como palha, como disse João Batista, né? Ele tem a pá para recolher no seu celeiro o trigo e vai queimar a palha, né, em fogo, e não vai se apagar nunca. E ele deu também dons aos homens para vencer esse cativeiro, vencer os seus pecados, vencer a sua dificuldade. E separou homens também para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Para poder o correto, para operar, para o catecismos, ou seja, o correto ordenamento do santo, para que cada um possa desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, né? Mas ao mesmo tempo ele adverte uma coisa importante, e nós não podemos ficar ao redor, derredor de tanto vento de doutrina, né? São artimanhas dos homens que induzem ao erro. Mas antes de tudo isso, devemos seguir a verdade de amor, falar a verdade de amor, né? Falar Cristo em amor um para o outro verdadeiramente. E questão em tudo, abraçar Cristo em todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de cada membro, cada junta lá, né? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, amor. Então Deus estabeleceu tudo, Deus tem tudo muito planejado, né? Tem um modelo é Jesus, tem um modelo também na igreja de Atos 2, 42 em diante. Há um modelo ali de uma igreja operante que agrada a Deus. Então assim, nós precisamos buscar de Deus um coração como de Neemias, de copeiro do rei, não só de cooperador da obra, né? De pregar, orar, fazer discípulo, funcionar na junta e tudo mais, né? Nas igrejas, na casa, na rua. Então temos que ter esse coração de operador, tanto da lavoura de Deus, como edifício de Deus, porque Deus é morar, né? E Deus é frutos, mas também de copeiro, ser alguém íntimo de Deus, e Deus possa restaurar o nosso paladar por Ele, né? Como diz lá em Romanos 12, 2, né? Para experimentar, ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então assim, nós precisamos restaurar esse paladar, restaurar a igreja, restaurar a cidade do Senhor, né? O povo do Senhor, restaurar aquilo que Deus estabeleceu, um projeto, uma planta, né? Tirar tudo que é carnalidade, que é coração de homem, né? Que é suor humano lá. O sacerdote vestiu roupa de linho, porque Deus odeia ver o suor, ver o homem na obra, querendo levar toda a glória e toda a honra. E a Bíblia fala assim em Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A glória e a honra é dele, só dele. Então a gente diminua, como diz João Batista, e ele cresça, como diz Paulo em Gálatas, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, e me amou e se entregou por mim. E finalizando, Deus nos deu um coração como de Timóteo, como diz Paulo, que não busque seus próprios interesses, né? Egoísta, mas Timóteo é um homem que busca os interesses de Deus, de Cristo, e nós tendemos a buscar aquilo que me agrada. Então esse aí é um dos inimigos da obra de Deus. É buscar aquilo que me agrada, é fazer aquilo porque de mim e para mim, ter autoritarismo na obra, ele mandar na obra, ele se apossar, se adonar da obra, né? Outra coisa também, uma vida solitária, né? Líderes solitários, pastores solitários e vivem solitariamente, ele por si só já pecam, né? Porque estão sozinhos, e esse corpo de morte, o pecado, e aí nós, ele fica muito propício a pecar por andar sozinho, solitariamente, né? Fazer uma obra individual, né? Sozinho, né? Mesclada, mascarada.
Então o Senhor possa trazer unidade nesse corpo, proatividade, né? E haja em nós visão, paixão e comprometimento com essa obra, um coração envolvido o tempo todo, o id, não só o id do Senhor, mas indo o tempo todo, né? Mobilizado em Deus, na obra dele, no coração dele. Então o Senhor nos socorra e nos faça usar essas armas de defesa contra os inimigos e ferramentas de trabalho, e a obra não vinha parar, e tenhamos o coração de Neemias, de copeiro, né? De ter paladar em Deus, gostado e Deus gosta. Em nome de Jesus. Socorre-nos, Senhor.